Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui, professor Leandro Ranucci, para conversar com vocês um pouquinho ainda sobre a nossa disciplina de Biologia Celular e Molecular. E como eu prometi para vocês, traria uma aulinha extra aí para falar só sobre algumas técnicas aplicadas à biologia molecular, certo? Para isso, eu preparei alguns slides aí para a gente poder conversar um pouquinho. Para quem quiser acompanhar também depois, essa aula é referente à unidade 5 do livro de vocês, tá bom? Algumas das técnicas que vocês vão escutar aqui, vocês vão ouvir ainda ao longo do curso em outras disciplinas que também utilizam técnicas para determinada área de conhecimento ali dentro da biologia, tá bom? O prof vai compartilhar agora a tela com vocês. Olha ali então. Então a gente vai falar um pouquinho na disciplina de biologia celular molecular sobre técnicas de estudo em biologia celular e molecular. Então eu trago essa mensagem para vocês aí, que é a mensagem que eu sempre gosto de trazer, que eu sempre trago na primeira aula, né? E eu trouxe hoje aqui também. Fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a maior prova de insanidade, né? Ou seja, se você busca melhorar, se você busca algo diferente, não adianta a gente ficar todos os dias fazendo sempre as mesmas coisas. Se a gente não mudar, se a gente não se sentir incomodado e ir atrás, a gente não consegue evoluir. Mas vamos lá então. O objetivo, então, dessa aulinha que eu trouxe para vocês é compreender as técnicas de biologia molecular e as suas aplicações na extração de DNA, a PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase, eletroforese, técnicas de hibridização e fingerprinting de DNA. Então, eu vou trazer 5 técnicas aí para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, então. Extração de DNA. Extração de DNA é simples. Nada mais é do que extrair o DNA. Quando você extrai o DNA, você tira ele de dentro da célula e expõe ele. A gente tem que pensar que em células eucariontes, né, que possuem lá o núcleo dentro que é formada pela carioteca, que é aquela membrana interna, foi uma estrutura globosa dentro da célula, tem ali dentro o seu material genético. Então a gente precisa romper a célula e o núcleo para expor esse DNA. Quando a gente fala lá de uma célula procarionte, né, que não tem núcleo, o material genético disperso no citoplasma, a gente rompe somente ali a parede celular e a membrana plasmática, né, que é a parte que são as membranas externas ali à célula, tá bom? Mas vamos lá, então nada mais é do que separação do DNA das outras moléculas existentes na célula. A gente tira apenas o DNA, RNA, proteínas, restos celulares, a gente tem que separar tudo. E para isso a gente utiliza alguns materiais para fazer. Então, ó, se a gente pensar no sangue de uma pessoa, né, ou de um outro animal, a gente precisa primeiro lisar essa célula, a gente precisa quebrar essas células. Se a gente utiliza, por exemplo, célula de músculo, né, tecido muscular, ou outro tipo de tecido no corpo, a gente precisa lisar esse material, quebrar esse material. Então, a gente utiliza enzimas, como proteinase, que é uma enzima que degrada proteínas. Isso vai expor esse material genético. Só que quando expõe esse DNA, tem essa exteriorização do DNA, outras substâncias ainda estão ali no meio, né? Outras moléculas também estão ali. Então a gente precisa fazer o quê? A purificação desse DNA. E como que a gente purifica? Centrifugando. A gente põe numa centrífuga os tubinhos, né? E centrifuga esse tubo bastante ali e eu tenho separação entre uma estrutura que eu chamo de pellet. Se vocês observarem, formou aqui embaixo, ó, um decantado que a gente chama de pellet, que é aquela coisinha escura que fica ali, e a parte líquida que está em cima eu chamo de sobrenadante. Então, o pellet, se você observar, ele fica. O professor vai desenhar aqui em cima, vocês vão observar lá, ó, tem o tubinho, certo? O pellet, ele acumula aqui, ó, na lateralzinha e aqui, devido à posição que ele fica na centrífuga. Então, ali eu tenho vários materiais e tenho o sobrenadante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material e eu vou tratar ele, descarto líquido, e eu trato ele com etanol. Esse etanol, ele é mais denso do que o DNA. Então, o DNA vai fazer o quê? Ele vai precipitar, ele vai descer no tubinho. E depois eu trato novamente com etanol 70%. Cada vez eu descarto esse etanol. Isso ajuda a retirar as impurezas. Então, o etanol 70%. E por fim, eu vou fazer eluição em uma solução tampão. Solução tampão. Essa solução tampão, ela vai manter o nosso DNA estável e paradinho ali dentro, pronto para a gente poder utilizar, certo? Então, extração de DNA nada mais é do que o processo de exteriorizar e limpar esse DNA das células. Tranquilo?
Esse DNA, aí sim. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com DNA, a gente extrai primeiro esse DNA e a gente vai fazer várias técnicas são possíveis. Dentre elas, essa daqui, reação em cadeia da polimerase, ou chamada de PCR. Se vocês lembrarem a aulinha extra que eu deixei para vocês sobre replicação do DNA, ele fala lá do processo de duplicação do material genético e tem uma enzima chamada polimerase. A polimerase é a enzima que cria o polímero de DNA, certo? Então a PCR é uma técnica em que a gente utiliza a polimerase para ela reagir em cadeia e ficar construindo o DNA o tempo todo ali. Então olha o que a gente faz para isso. Foi uma técnica desenvolvida por Kary Mullis lá no Nobel de Química em 1993, e a gente faz a amplificação do DNA in vitro. Então, aquilo que acontece na fase S do ciclo celular, a gente replica sucessivamente dentro de um ambiente laboratorial em um aparelho específico chamado de termociclador. Só que a gente não consegue ampliar o material genético inteiro, a gente amplia fragmentos. Então, para ampliar esses fragmentos, a gente vai direcionar a ampliação de genes, por exemplo. Então, olha lá, a gente utiliza um aparelho que chama termociclador, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí, e dentro dele a gente coloca vários tubinhos. O tubinho vai ter ali dentro todas as soluções necessárias para replicar um DNA. O termociclador, temperatura, ciclador, ele cicla então temperatura. O que ele vai fazer? Ele vai elevar a temperatura, ele vai baixar a temperatura, ele vai elevar a temperatura e vai baixar a temperatura para que as enzimas que estejam ali dentro do tubinho consigam trabalhar, porque as enzimas trabalham em temperaturas diferentes, certo? E olha o que acontece. Um fragmentozinho de DNA dá origem lá ao final a milhões, tá? Certo? Milhares de fragmentos desse DNA ali, várias milhares de cópias, certo? Para isso, eu preciso da minha amostra de DNA. De onde eu consegui essa amostra de DNA? É um material que foi extraído, certo? É um material que foi extraído que a gente viu. E eu preciso de DNTPs. Quem são os dinucleotídeos? Adenina, timina, citosina e guanina, certo? Que são os nucleotídeos necessários para o crescimento da molécula de DNA, são os nucleotídeos que estão presentes na molécula de DNA. Então, eu preciso também da TAC-DNA polimerase, ó. É a nossa DNA polimerase, é a nossa enzima que polimeriza DNA. TAC é porque ela é extraída de uma bactéria que chama termos aquáticos, certo? É uma bactéria, então é uma bactéria que vive em temperaturas altas e essa DNA polimerase vai trabalhar, certo? Essa enzima vai trabalhar em temperaturas elevadas. O termociclador vai subir a temperatura até a temperatura ótima de trabalho dessa enzima, certo? O que a enzima vai fazer? Ela vai pegar esses nucleotídeos que estão soltos, vai ler o DNA, né, o fragmento que a gente colocou ali e construir uma nova fita. Então, eu preciso também de primers, forward and reverse. O que é isso? Os primers, eles vão sinalizar para a DNA polimerase aonde ela tem que começar a sintetizar o DNA. Certo? Então, primer, primeiro, ele mostra para o DNA polimerase, ó, é aqui que a gente começa. E para isso, a gente desenha o primer, né, e manda sintetizar. Então, a gente tem que conhecer a sequência do DNA e o primer ele é desenhado de acordo com a sequência inicial. Existe lá, como eu falei para vocês nas aulas, a sequência de Kozak, a sequência de Shine-Dalgarno, né? Que são sequências lá existentes nos eucariontes e procariontes, onde você reconhece a região de DNA. Então, aqui eu também preciso reconhecer a região do DNA que vai ser copiado. E para isso eu desenho o primer. Primer são bases complementares que se conectam na fita de DNA e sinalizam o início. A gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Preciso do cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio ele vai meio que ativar ali a DNA polimerase a agir, ok? Eu preciso de um tampão buffer. O que é isso? É a solução líquida que vai manter tudo estável, sem alterações de pH, tudo estável ali durante o processo. Então, olha lá. E água? Água deionizada, certo? Então, olha lá o que acontece. Em verdinho, vocês estão vendo ali o DNA. O DNA, e daí eu vou. Aí em vermelhinho, vocês estão vendo o primer, certo? Tá vendo que o primer é um pedacinho ali de DNA? Ele vai ligar no DNA. E os azuizinhos ali são os nucleotídeos, certo? Adenina, timina, guanina e citosina. E tá vendo ali embaixo, etapa 1, 2 e 3? Essas etapas, então, eu tenho o seguinte: etapa 1, olha lá a temperatura que o termociclador vai subir
todo esse material que está dentro daquele tubinho? A 94 a 96 graus. Então, ocorre um processo de desnaturação. Nessa temperatura, as ligações de hidrogênio do DNA elas são desfeitas. Então, olha o que vai acontecer. O DNA ele abre. As ligações de DNA elas se desfazem quando ocorre a desnaturação. E a sequência, esse termociclador, olha o que ele faz. Ele baixa a temperatura a 68 graus. Nessa temperatura, olha o que acontece. Os primers se conectam no DNA. O primer conectou, o que, que falta? Você está sinalizando agora para a DNA polimerase, onde ela tem que ligar. E o termociclador, que é o aparelho, ele sobe a temperatura agora a 72 graus. E olha o que acontece a 72 graus. O DNA polimerase vai ligar ali, certo? E olha o que vai acontecer. A DNA polimerase faz a cópia, no sentido 5 linha, 3 linha da fita nova. E forma e complementa aquela fita de DNA, certo? E esse ciclo, ele vai se repetir várias e várias vezes. E, galera, não existe um padrão, certo? Estabelecido para todos os DNAs de todos os seres vivos, todas as enzimas, não. Isso daqui a gente faz testes, tá bom? A gente, às vezes, a temperatura de anelamento pode ser um pouco mais baixa, temperatura de alongamento um pouco mais alta. Então, você tem pequenas variações ali que a gente vai testando até encontrar aquela que dá certo, certo? Lá no final, a gente vai, no final de todo o processo, mais ou menos 35 ciclos desse completo, a gente vai conseguir verificar se existe a quantidade de material genético fazendo eletroforese. Ou ainda, se você estiver fazendo aquelas PCRs em tempo real, você consegue saber se está tendo ou não ampliação desse material. A gente usou muito essa técnica de PCR, e agora na época da pandemia, para identificar a presença do vírus no organismo. Então, o que eles faziam no laboratório? Coletavam material nasal ali e bucal da pessoa, né, da mucosa, e se tivesse o vírus, ia fazer a lise do vírus, igual a extração de DNA a gente falou, e a gente sabe ali os primers que são necessários para amplificar o material genético do vírus. Então, pensa comigo, se você conseguiu amplificar o material genético dessa forma, significa que tem o vírus. Se não amplificou, significa que não tem o vírus ou a carga genética, a carga viral está muito baixa, ok? E lá na PCR tempo real, você conseguia verificar se estava tendo ampliação desse material genético já na hora no momento da amplificação do material direto no aparelho, que daí é um outro aparelho mais moderno que o termociclador, que funciona como termociclador, mas ele identifica a ampliação do material, tá bom? Então, o prof trouxe aqui para vocês um videozinho da reação em cadeia da polimerase. Depois, se vocês quiserem acessar, tá nesse link do YouTube, mas o videozinho está aqui para a gente poder assistir. Vamos acompanhar ali, então? O processo de PCR é realizado a partir do DNA extraído de qualquer material biológico. Retira-se uma alíquota deste material para a realização do processo. Esta alíquota... Só um pouquinho que o prof vai ampliar a tela inteira para vocês, que daí fica mais fácil de vocês enxergarem. Tá? Deixa só o prof ver como é que faz. O prof não vai conseguir, tá bom? Vamos voltar então para o vídeo, galera. Todo o material genético do indivíduo. São, então, introduzidos os primers, os DNTPs e a enzima TAC-DNA polimerase. O material é colocado no termociclador, que eleva inicialmente a temperatura a 95 graus, onde ocorre a desnaturação da dupla hélice do DNA. Na sequência, a temperatura é reduzida para 57 graus. Acontece, então, a ligação dos primers às suas sequências complementares nas fitas de DNA. Na etapa seguinte, a temperatura é elevada para 72 graus, ideal para o funcionamento da TAC-DNA polimerase. Esta enzima tem por função inserir os DNTPs para a formação das cadeias complementares. Ao final deste processo, fecha-se o primeiro ciclo da PCR. Para ter uma quantidade suficiente da sequência-alvo,
São necessários, em média, 36 ciclos de termociclagem. A cada ciclo, ocorre um aumento exponencial na quantidade de moléculas de DNA amplificadas. Vocês viram ali, então? Ele mostra pra gente todo o processo que eu expliquei, só que de forma animada. Primeiro, existe uma desnaturação, na qual você tem a quebra das ligações de hidrogênio, conecta os primers, o primer conectou, sinaliza para a polimerase, ela vai conseguir ler ali aquela fita de DNA e construir a complementar, tá bom? E amplifica. E daí, o que a gente faz para conseguir identificar se existe, então, ampliação desse material genético ali? Uma técnica chamada de eletroforese. A eletroforese nada mais é do que a separação das moléculas de acordo com seu tamanho e conformação, utilizando corrente elétrica, tá bom? Ou seja, a gente sabe ali que nós vamos pensar que eu amplifiquei um material genético e eu sei que aquele gene que eu quero amplificar, ele tem 300 pares de bases. Então eu sei o tamanho do fragmento que eu estou procurando e a gente consegue identificar. Então olha ali o que acontece. Para a gente conseguir preparar esse material, eu preciso primeiro de uma cuba. A cuba, tá aqui para vocês. A cuba é de acrílico ali, geralmente essa cuba. E ali dentro dessa cuba eu tenho eletrodos, certo? O professor vai passar aqui, daí eu já converso com você. Ó, vou colocar todos para a gente falar. Então, ó, eu preciso de eletrodos. Então, eu tenho um eletrodo conectado aqui ó, com carga negativa, um com carga positiva e uma fonte de energia. Esse gel de agarose, eu preparo ele ali no local. E esse gel de agarose, se vocês observarem, o gel de agarose, ele é quadradinho ali dentro e ele tem pocinhos que a gente coloca as amostras dentro. Então a gente polimeriza, é tipo uma gelatina que fica dura, rápido, e a gente coloca uns dentinhos ali para fazer esses furos. O gel de agarose, ele é feito de uma substância que não é cancerígena nem nada, não é tóxica, e tem um outro gel, que é o gel de poliacrilamida, que ele é feito, então, de acrilamida e bisacrilamida. Já é um componente neurotóxico, tá bom? Então, a gente tem um cuidado maior para fazer com o de poliacrilamida. Nesse gel, então, o que acontece? A gente coloca uma carga elétrica. A gente põe nesses pocinhos ali, deixa o professor apagar o que o professor escreveu aqui. A gente põe nesses pocinhos, aqui nos pocinhos, amostras de DNA, certo? E essa amostra de DNA, ela pode ser colocada já diretamente com uma substância que vai dar cor a ela, que a gente vai enxergar, brilhar depois, ou a gente vai tratar depois o gel inteiro para brilhar essas cores com material intercalante de DNA que a gente coloca na luz UV e observa depois. E olha aqui, a gente põe o DNA na extremidade negativa, porque o DNA, galera, ele tem carga negativa devido ao grupo fosfato. Quando a gente liga a fonte, esse DNA que foi colocado aqui no pocinho, ele vai caminhar para o lado positivo. Então, ele vai do negativo para o positivo e vai separando os fragmentos de acordo com o tamanho. Então, a gente vai ter fragmentos. Se eu encontrar o fragmento lá do tamanho do gene que eu estou procurando, significa que ampliou o meu material na PCR, na técnica anterior, certo? Desse líquido que está ali dentro da cuba é um tampão, que é o TAI ou TBE, que é trisacetato EDTA ou trisborato EDTA. O tampão ele serve para manter a estabilidade do meio que está sendo utilizado ali. Existe um marcador de peso molecular. No próximo slide eu vou explicar para vocês ali e a minha amostra que é colocada. Então, olha aqui o que acontece. Pensa que esse daqui é a minha cuba, né? Minha cuba. O meu tampão já está aqui dentro, o meu líquido. Tá vendo aqui os pocinhos, onde está escrito amostras? Então, a minha amostra de DNA já foi colocada aqui, a minha amostra 1, minha amostra 2, a 3, a 4 e a 5. Eu coloco sempre na extremidade negativa do gel da cuba, né? E a parte positiva, que é o que está aqui embaixo, ó, é o sentido que vai correr esse gel. Então, a minha amostra de DNA ela é negativa. Quando eu ligar a fonte, a amostra ela vai começar a descer para a parte positiva. E ela vai descer de acordo com o tamanho dos fragmentos. No meu pocinho número 1, geralmente eu coloco meu marcador de peso molecular. Por quê?
Esse gel, ele funciona como uma peneira. E quanto mais... E essa peneira forma uma trama, né? Se o fragmento de DNA for grande, ele vai ficar preso mais acima no meu gel. Se o fragmento for pequeno, ele vai passando nessa trama, nessas peneiras, e os fragmentos pequenos vão chegar até lá embaixo. Então, quanto mais alto ficar aqui a bandinha do gel que está descendo, significa que maior é o fragmento. Aqui em cima, fragmentos maiores e mais para baixo, menores, certo? Então, se eu tenho ali o meu marcador de peso molecular, deixa o prof apagar aqui agora, de novo. Apagar todos, ó. Então, se o meu marcador é esse daqui, o que acontece? A bandinha que está aqui, 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 ó. Vamos dizer que aqui eu sei que são 1000 pares de bases, aqui são 800 pares de bases, 700, 500, 300 pares de base, 200 pares de base. E, prof, como que você sabe? Porque quando a gente compra esse marcador de peso molecular, ele já vem com um papel impresso onde essas bandinhas param. Então, a gente sabe que a primeira bandinha lá em cima tem 1000 pares, a de baixo 800 e assim por diante. E a gente faz essa comparação. Por exemplo, agora, eu coloquei a minha amostra aqui, ó. A minha amostra está nesse pocinho número 2 de amostra. E eu estou procurando um fragmento que eu amplifiquei na PCR, que tem mais ou menos 300 pares de base. Então, vai aparecer uma bandinha aqui, ó. Se aparecer uma bandinha aqui, ó, o material desceu, né? Significa que eu consegui amplificar o material. Eu encontrei o gene que eu estava procurando, tá bom? Então, olha o que acontece ali. O meu primeiro aqui é sempre o marcador de peso molecular. E eu tenho minhas amostras, amostra 1, 2, 3 e 4. E olha lá, os diferentes tamanhos. Vamos dizer, então, que aqui eu tenho, no primeiro, 1000 pares, no segundo, 800, vou colocar aqui 600, 400, 300, 150, 100, 50 pares de base. Vamos dizer que seja assim. E eu esteja procurando um material que ele tenha amplificado ali aproximadamente 450 pares de bases. Então, 450 pares de bases vai dar mais ou menos aqui, entre 450. Quem que vai bater? Ó, a unidade, a amostra 1 e a amostra 2 amplificou esse material. Eu estou procurando fragmento com esse tamanho, e ele tem, certo? Então, a gente tem que pensar que essas marcas que a gente vê são tamanhos de fragmentos de material genético. Tudo bem? Então, aí a gente trata esse gel com um brometo de etídio ou com outro material que seja intercalante de DNA e que brilhe lá na luz UV, porque a gente só vê as bandinhas assim na luz UV, certo? As bandinhas que aparecem quando está correndo gel não são bandinhas do material genético. É só para a gente saber se a fonte está funcionando tudo belezinha. A gente só consegue ver com intercalante de DNA. Alguns intercalantes você trata o gel, alguns intercalantes você coloca junto com o DNA já dentro do pocinho. Beleza? Aí, olha um exemplo aqui. Olha isso daqui. São 13 pocinhos, né? O pocinho número 1 é o marcador de peso molecular e o pocinho 16 o marcador. Eu sei que a primeira banda, ó, tem 100 pares de base, a segunda 200, a 300, 400, 400, 500, 600 e assim por diante. E olha isso daqui, eu estou procurando um gene de salmonela, que eu chamo de gene INVA. E olha o que está escrito aqui embaixo, ó. Figura, eletroforese em gel de agarose 2%, significa que 2% do volume que foi utilizado para fazer a agarose é do pó de agarose. Dos produtos de PCR obtidos do DNA extraído de diluições de Salmonella enteritidis Escherichia coli. Linha 1, marcador de peso molecular, já falamos, de 100 pares de bases. Linha 2 até linha 10, então diluições de Salmonella enteritidis, ó, de 2 até a 10 é a de Salmonella, certo? Depois, da 11 a 11 é o nosso controle negativo, já falo o que é. Linha 12 e 13, Escherichia coli, E. coli. E a nossa linha 14, um controle positivo, certo? E a linha 15, um outro controle negativo. Ok? E a 16, o marcador de peso molecular. E o que eles fizeram? Diluições
certo? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles fizeram diluições. Primeiro, eles amplificaram um gene que tem 284 pares de base. Então, esse gene que a gente está procurando da salmonela tem 284 pares de bases. E eles diluíram para fazer o gel. O que é essa diluição? Eles diluíram o que eles têm de amostra da amplificação, eles diluíram ali no líquido para fazer então para fazer a correr o gel, para identificar a sensibilidade da técnica que eles obteram. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é essa questão da sensibilidade, a gente observar o quê? Olha lá, entre o 2, ó, aqui o 2, o 3, o 4, o 5. Se a gente observar, aqui, ó, são 100 pares de base, 200 e 300. E a gente está procurando um gene de 284, tá mais ou menos aqui, ó. Então, olha lá, amplificou, certo? Então, a gente teve amplificação. Só aqui no pocinho 8, que teve, tá vendo que tem uma haste embaixo? Significa que pode ter tido uma contaminação. Então, esse gene foi amplificado na salmonela. Então, eu sei que aqui é tudo salmonela. Já na Escherichia coli, olha ali na Escherichia coli, não achou essa banda. Então, significa que a Escherichia coli não possui o gene INVA, certo? Somente a salmonela. Tranquilo? Então é uma forma. Aí o prof deixou vai mandar para vocês, o prof não vai passar aqui na aula porque o vídeo ele tem 18 minutos. Então esse vídeo, ele é um processo de amplificação de um gene da histona H3. A histona é uma das proteínas que estão lá na histona, que forma o nucleossomo, que está lá enrolando o DNA para formar cromatina, certo? E é um vídeo que o prof gravou lá no laboratório onde o prof fez doutorado. Então, o prof detalhou a técnica, todos os processos da técnica de eletroforese, para que vocês possam ali assistir e saber como é que funciona na prática. Esse vídeo vai ser encaminhado para vocês, a prof. Naira vai disponibilizar para vocês o vídeo e a gente dá continuidade à nossa aula, então, ó. Então, sou eu ali e o vídeo depois vai ser disponibilizado. Outra técnica, então, ó, DNA recombinante e clonagem molecular. Eu fiz uma técnica de amplificação desse DNA lá na PCR. Eu vi que a eletroforese, ela funcionou, eu consegui amplificar. E o que eu posso fazer com esse DNA que eu amplifiquei? Eu posso mandar sequenciar, eu posso fazer uma análise de hibridização que a gente vai ver daqui a pouco, ou ainda esse gene pode ser utilizado para ser introduzido em outro local. Então, essa técnica aqui ó, é uma técnica que visa transferência de um trecho de DNA de um organismo para o outro. Eu vou fazer um transgene, eu vou transferir aquele gene. Então, ó, eu tenho meu gene de interesse, eu amplifiquei na PCR. Só que eu quero colocá-lo num organismo, lá numa bactéria, que as bactérias elas vão ficar, enquanto elas vão se duplicando, se duplicando, se duplicando, o material que eu introduzi nelas também vai duplicar, certo? Então eu preciso o quê? De um plasmídio. Plasmídio é um DNAzinho circular extra que tem dentro da bactéria. Em geral, confere resistência à bactéria, esse DNAzinho. Não é o DNA genômico, é um DNA extra, circular, pequenininho. Eu preciso de uma bactéria, em geral a gente usa Escherichia coli, que é uma bactéria modelo e fácil de fazer ela se multiplicar em laboratório, de fácil controle. Eu preciso de enzimas de restrição, já explico o que é. Olha aqui então. Enzima de restrição são enzimas produzidas por bactérias para restringir proliferação de vírus invasores, ou seja, são enzimas que reconhecem regiões de vírus ou de DNA de vírus no caso e ela corta aquele DNA do vírus. Se ela corta o DNA do vírus, o vírus não vai ser ativo, então ela fica imune a esse vírus, certo? E olha o que a gente utiliza. A gente utiliza essas enzimas de restrição para cortar DNA que a gente quer utilizar. Um exemplo aqui, ó, de enzima, EcoR1. EcoR1 foi a primeira enzima de restrição que foi identificada, então. A eco significa équio. E vem do gênero, que é da Escherichia. Co vem da espécie coli, então eco é Escherichia coli. R é a estirpe dessa bactéria. E 1 é a primeira enzima a ser descoberta nessa bactéria. Vai ter EcoR2, EcoR3 e assim por diante. O último número é a enzima que foi descoberta, é o tipo de enzima. Aquela estirpe é o tipo de enzima, tá bom? E olha o que acontece. Essa enzima de restrição, ela reconhece
regiões do DNA e faz o corte. Tá vendo ali? Se eu pegar da esquerda para a direita nessa sequência, de cima, e da direita para a esquerda embaixo, eu tenho a mesma sequência inversa. Eu chamo de região palindrômica. Então, essa enzima reconhece esses palíndromos e corta onde está aquela marca vermelha ali dentro. Corta e forma essas pontas no DNA. Então, sabendo disso, o que, que a gente faz? Eu pego meus fragmentos de DNA que eu amplifiquei lá na PCR, trato eles com a enzima corta as pontas. E eu vou pegar o plasmídio aqui, ó, que é o meu vetor. Eu vou pegar o plasmídio com R1 e eu vou tratar ele com a enzima também. E a enzima vai cortar, vai encontrar essa região no plasmídio e vai cortar. E olha o que acontece, então. A enzima de restrição trata, corta, e agora a ponta do fragmento de DNA é a mesma ponta que tem no plasmídio. E essas pontas, porque tem sequências ali que pareiam, se conectam. E esse plasmídio, que é o DNA circularzinho da bactéria, se liga ao DNAzinho ali que foi inserido. Tá bom? E aí, o que eu faço agora com esse vetor, com esse plasmídio modificado? Eu pego esse plasmídio, esse DNA recombinante agora, e eu preciso introduzir ele em bactérias. Eu vou fazer o que eu chamo de transformação bacteriana. Eu vou introduzir isso em bactérias, e tem técnicas para fazer isso, como, por exemplo, eletroporação. A gente dá um choque na bactéria, né? E essa bactéria abre poros e esse plasmídio consegue entrar nessa bactéria. Tranquilo? E essa bactéria agora tem um plasmídio, olha lá dentro dela, tem os plasmídios com DNA recombinante. Depois eu vou cultivar essas bactérias no meio de cultura e a gente consegue para saber as bactérias que receberam o plasmídio, aquelas que são resistentes. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui, o plasmídio ele tem um gene, aqui o AMP, por exemplo, que é um gene da ampicilina, que é um gene que vai conferir resistência da bactéria ao antibiótico ampicilina. Então, o que eu coloco nesse meio de cultura? Ó, antibiótico ampicilina. Se a bactéria recebeu o genezinho que tem ampicilina, né, a bactéria sobrevive. Se ela não recebeu, ela morre. Então, o que tiver ali dentro do vidrinho, do meio de cultura são apenas bactérias que foram transformadas. Tudo bem? E essas bactérias, o que elas fazem dentro delas? Ó, elas replicam o DNA recombinante agora, o plasmídio, e uma bactéria depois se multiplica em 2, 4, 8 e tem um crescimento exponencial aí. E quando elas se multiplicam, o plasmídio também vai sendo multiplicado ali entre as bactérias, e eu tenho uma clonagem. Ela vai fazendo clones. Quando eu quero extrair esse DNA, eu pego um pouco dessas bactérias, faço um meio de cultura, deixo elas desenvolverem do dia para o outro e extraio o DNA de dentro dela. Esse meio, ele dá menos erro na replicação do DNA do que poderia dar numa PCR, tá bom? Então seria uma PCR natural aqui, beleza? Então eu seleciono essas bactérias e elas vão expressar esse gene. Se eu pegar, por exemplo, o gene da insulina humana, que é o que é feito hoje, e eu introduzir esse gene dentro desse plasmídio e o plasmídio dentro da bactéria, o que a bactéria vai fazer? Ela vai ter o gene da insulina humana e ela vai começar a produzir insulina. E a gente extrai essa insulina para ser utilizada. Beleza? Cara, isso é feito com várias coisas, certo? Outra coisa que eu posso fazer é transformar um organismo, fazer um OGM, que é um organismo geneticamente modificado. Eu posso pegar aquela bactéria que eu transformei, por exemplo, com um gene que causa resistência a um vírus na planta. Então, o que eu faço? Eu pego uma bactéria que é chamada Agrobacterium, pego aquele plasmídio transformado, introduzo na bactéria. Só que essas bactérias, em associação com as plantas, o que elas fazem? Elas conseguem transferir esse gene para dentro da planta, e esse gene vai para lá dentro do DNA da planta. E a planta começa a produzir agora esse, essa, esse, essa resistência ao vírus, que eu falei, foi o vírus, né, que eu comentei. Isso. Ela começa a produzir essa resistência ao vírus. Então, a planta é um organismo geneticamente modificado,
certo? Galera, a bactéria faz isso com a planta, isso não vai acontecer no nosso intestino, pode ficar tranquilo. Não tem problema em comer o GM, não vai acontecer nada com ninguém, certo? Ah, professor, mas amiga minha, ela tem alergia a organismo geneticamente modificado. Não, ela não tem alergia a organismo geneticamente modificado. Ela pode ter alergia ao novo produto que a planta está produzindo. Por exemplo, se você tem alergia à proteína da castanha do Pará, né? Se eu pegar o genezinho da proteína da castanha e introduzir no feijão, o feijão começa a produzir a proteína da castanha. Você tem alergia ao organismo geneticamente modificado? Não. Você tem alergia à proteína da castanha, que agora o feijão está produzindo. Entenderam como que é? Ok? Outras técnicas que não são utilizadas por associação de bactérias é a biobalística. Eu pego um pedaço de folha, por exemplo, da planta, e eu coloco num aparelho todos esses plasmídios, esse plasmídio não, todos os DNAs, todo aquele DNAzinho que eu quero de interesse, né? O DNAzinho que vai causar resistência à planta lá. Então, eu vou colocar eles num aparelho junto com partículas, eu não lembro agora se é tungstênio ou ouro, e a gente dá meio que um tiro mesmo, um tiro microscópico na folha. Isso, a pressão é tão grande que isso introduz esse materialzinho genético dentro da célula. E o que a gente faz? Pega aquela célula, aquela planta, né, aquela folha, e eu trato ela com hormônios. E essas folhas, esse hormônio vai fazendo com que essas células desdiferenciem, ou seja, elas vão voltar a ser células tronco. E depois eu trato todas as células tronco dessa planta com hormônios para criar raiz, folha, e ela começa a crescer uma plantinha. E todas as células dessa plantinha, então, terão se pegou, né, ali o gene, todas elas terão o gene que a gente introduziu. Eu tenho uma planta geneticamente modificada, uma plantinha transgênica. Lipofecção, quando eu pego estruturas semelhantes ali, com a mesma estrutura da membrana plasmática da célula, e ali dentro eu coloco o gene de interesse. E ele encosta na membrana plasmática e entra como se fosse uma infecção na membrana. Eletroporação, que é quando a gente dá um choque, né? E aí a bactéria, por exemplo, abre poros e permite a entrada do plasmídio. Então, isso tudo são técnicas. A gente pode, às vezes, pegar aquela bactéria que está ali, ou o PCR, e eu amplificar o material genético e extrair. E não fazer o organismo geneticamente modificado. Eu posso fazer um sequenciamento de DNA. Porque eu tenho várias cópias, agora eu quero saber a sequência do que eu copiei. E eu posso, então, na sequenciamento de DNA, determinar as sequências de base nitrogenadas daquele trecho de DNA que eu trabalhei. E eu vou saber a sequência daquele gene, certo? Então, eu utilizo um método chamado método de Sanger. O método de Sanger, ele é um método bem simples. Ele é semelhante a uma PCR, porque ele utiliza, então, a questão também de aumentar e reduzir a temperatura do aparelho. Só que aqui ele não amplifica o material genético. Olha lá. Existe a adição de dideoxinucleotídeos. Vamos entender o que são dideoxinucleotídeos. A gente sabe que o açúcar, lá, a pentose, aqui tem a base nitrogenada, que pode ser timina, adenina, citosina, e aqui tem um grupo fosfato, né? O grupo fosfato tem extremidade 5 linha, nesse daqui eu tenho uma extremidade 3 linha, e aqui no meu carbono 2, no segundo carbono, né, eu tenho um OH, certo? Ou no meu carbono eu tenho só um hidrogênio, perdão. Deixa só o prof apagar aqui. Só um hidrogênio, perdão. Deixa eu tirar esse 3 daqui também. Eu só tenho um hidrogênio. Aí, o que acontece aqui no meu carbono 3? Aqui é o carbono 4 e o 5 ele está bem aqui, tá? Eu tenho um OH. Então, a gente sabe que esse é o desoxi, ou deoxinucleotídeo, que é do DNA deoxi, porque eu não tenho esse oxigênio. Dideoxi, di2, dideoxi, opa, tirou esse oxigênio também. Então, dideoxinucleotídeos são os nucleotídeos de adenina, timina, citosina e guanina, sem o oxigênio também no carbono 3. E se eu não tenho esse oxigênio no carbono 3, o próximo grupinho aqui, ó, o próximo base nitrogenada, o próximo nucleotídeo, né, que vier aqui, ele não consegue ligar, o fosfato não liga aqui e para de crescer a cadeia,
certo? Então, é isso que o dideoxinucleotídeo faz. Ele interrompe o crescimento da cadeia de DNA, ok? Ah, tinha aqui o desenho, o prof esqueceu. Então, ó, do DNTP, no nucleotídeo normal, eu não tenho esse oxigênio aqui, ó, certo? De deoxinucleotídeo, eu não tenho dois, nem esse e nem esse. Então, o novo nucleotídeo não liga aqui e não continua o crescimento da cadeia. E olha o que acontece, então. Eu tenho aqui os reagentes semelhantes ao que eu coloco lá na PCR, só que eu coloco um primer unidirecional. Não é um primer que vai ligar nas duas fitas, ela liga só em uma das fitas, certo? Tem a DNA polimerase, tem o meu fragmento de DNA que eu extraí, tem os nucleotídeos normais e ó, os dideoxinucleotídeos, são os interrompedores de crescimento de cadeia. E olha o que acontece. Eu tenho aqui em verdinho o meu DNA, já subiu a temperatura, o DNA já desfez a sua ligação, já está desnaturado. E o meu primer está aqui, ó, o meu primer vai ligar ao meu DNA, certo? O meu primer conecta. Quando o meu primer conectar, o que vai acontecer? A DNA polimerase, ela vai ligar ali naquela região, certo? Da minha amostra, e vai começar a crescer a cadeia. Vai começar a ler essa amostra de DNA. Só que olha o que acontece. Quando eu adiciono os dideoxinucleotídeos, está vendo? Os materiais amplificados vão ficar com tamanho diferente. A cada ciclo vai produzindo vários materiais, mas eles vão ficando com tamanhos diferentes. E eu sei que aquela cadeia, então, aqui menor, ela vai ter determinado nucleotídeo. Por quê? Olha aqui os dinucleotídeos lá. Eles são coloridinhos. Eles têm fluorescência. E olha o que acontece. Quando ele está crescendo, vai dentro de um capilar está ocorrendo eletroforese. A eletroforese está ocorrendo aqui dentro, ó. Então, fragmentos menores passam primeiro na eletroforese. Fragmentos maiores vão ficar depois por último, que demoram mais para passar. E existe um laser que detecta a cor do fragmento que está passando. Então, se passou um fragmento lilás, é uma timina. Uma guanina, perdão. Se passou o fragmento, terminou com aqui, ó, com verdinho, é uma adenina. Se o fragmento que veio depois terminou com vermelhinho, é uma timina. Então, de acordo com o fragmento, ele vai sinalizando qual que é o último nucleotídeo. E conforme esse último nucleotídeo vai passando, ele vai dando a sequência do DNA. E lá embaixo a gente tem uma sequência, então. Certo? N é a sequência do primer, que eu sei o tamanho. Eu já sei a sequência do primer. E depois ele vai colocando. Olha lá a sequência, então. Essa é guanina, de baixo é guanina, é timina, citosina, adenina, vai ser depois timina, o verdinho aqui que é o último, adenina, guanina e citosina. E se a gente pegar esse daqui, olha ali a sequência. Guanina, guanina, timina, citosina, adenina, citosina e guanina. Certo? E ele vai trazendo a sequência. Galera, quem faz isso é tudo por aparelho. Certo? A única coisa que a gente faz é misturar os reagentes. O resto é tudo feito em aparelho. Ok? Olha um videozinho aqui que explica certinho para vocês, então, o sequenciamento de DNA. Esse eu vou passar porque ele é curtinho e tem aqui o link depois para quem quiser assistir novamente, tá bom? Vamos lá, então. Acompanhe o vídeo aí. E se pudéssemos saber as informações dentro do nosso DNA? No ano de 2003, foi concluído o projeto do genoma humano, que levou mais de uma década para ser finalizado e contou com o esforço de cientistas de diversas nações, resultando na decifração completa da sequência de mais de 3 bilhões de pares de base do genoma de nossa espécie. Até os dias atuais, o genoma de diversas outras espécies de seres vivos foi também sequenciado. Esse conhecimento possibilita uma série de avanços na ciência, medicina e tecnologia. O primeiro e até hoje mais utilizado método de sequenciamento de DNA foi desenvolvido na década de 70 pelo bioquímico Frederick Sanger e seus colaboradores, conhecido como método de Sanger. Antes de explicar a técnica, vamos relembrar alguns princípios básicos do DNA. O DNA é uma molécula orgânica composta por unidades básicas chamadas desoxirribonucleotídeos, que realizam ligações químicas entre si para formar cadeias alongadas. Um desoxirribonucleotídeo é formado por um fosfato, uma molécula de carboidrato desoxirribose e uma base nitrogenada,
que pode ser de 4 tipos: adenina, timina, citosina e guanina. Uma cadeia alongada de desoxirribonucleotídeos ligados entre si forma uma fita simples de DNA, e 2 fitas simples juntam-se para formar a molécula de dupla hélice do DNA, por meio do pareamento específico entre bases complementares de cada fita simples. Para realizar o sequenciamento de Sanger, precisaremos de uma amostra de DNA, enzima DNA polimerase, que atuará na produção de uma nova fita de DNA, primer, que é simplesmente uma sequência específica de nucleotídeos, que servirá como iniciador para a produção de uma nova fita de DNA pela DNA polimerase, desoxirribonucleotídeos, ou DNTP, e de desoxirribonucleotídeos, ou DDNTP. O princípio da técnica está na diferença de estrutura entre o DNTP e o DDNTP. Enquanto o DNTP possui uma hidroxila ligada ao carbono 3' da desoxirribose, essa hidroxila está ausente na molécula de DDNTP. A presença de hidroxila é necessária para ocorrer a ligação química entre as unidades que formam a cadeia de DNA. Por não possuir a hidroxila nessa posição, o DDNTP já ligado à porção terminal da fita impede que uma nova molécula de DNTP se ligue à cadeia de DNA, impedindo o alongamento da cadeia. No início da técnica, uma amostra de DNA é distribuída igualmente dentro de 4 tubos, cada um contendo a mesma quantidade de DNA polimerases, primers, DNTPs e com a mesma quantidade de um DDNTP diferente em cada tubo. Esses tubos serão então aquecidos para que as fitas duplas de DNA se separem em fitas simples. O primer se liga em uma sequência de nucleotídeos específica nas fitas simples, para que então a enzima DNA polimerase possa começar a produzir a nova fita de DNA, inserindo os nucleotídeos presentes na solução do tubo. Quando um DDNTP é inserido ao acaso na cadeia de DNA pela enzima, o alongamento da cadeia para. Assim, várias moléculas de DNA de tamanhos diferentes serão produzidas em cada tubo. Em seguida, é feita uma eletroforese em gel, processo que separa as moléculas de DNA pelos seus tamanhos. Ó, só presta atenção numa coisa, galera. Aqui, ele está mostrando para a gente como era feito lá com o Sanger e ainda utilizar algumas técnicas. Hoje, não existe a separação ali entre os nucleotídeos, é feito tudo junto, porque o aparelho consegue detectar tudo junto. Aqui ele está mostrando separado, certo? E utilizando a eletroforese, que é aquela que a gente apresentou. Então, ali em uma vai ter um nucleotídeo, outro nucleotídeo, e assim por diante, certo? Mas o resultado final é o mesmo, tá? Vamos continuar lá, então. As moléculas maiores, por serem mais pesadas, correm menos no gel, e as moléculas menores, por serem mais leves, correm mais. Cada coluna representa um DDNTP de um tubo diferente e cada banda mostra o tamanho da molécula de DNA com um DDNTP específico no fim da cadeia. Assim, o resultado da eletroforese nos informa a sequência das bases na cadeia de DNA da amostra, onde a banda mais inferior representa a cadeia interrompida por DDNTP mais curta, ou seja, a primeira base da sequência de DNA original, e assim por diante até a banda mais superior, representando a última base da sequência de DNA. Lendo o resultado de baixo para cima, conseguimos determinar a sequência de nucleotídeos pela posição e pela coluna de cada banda. Com o auxílio dessa técnica, conseguimos estudar genes, verificar alterações no DNA, diagnosticar desordens e anomalias em pacientes, desvendar crimes, identificar espécies e compreender melhor a história da evolução. Ao decifrar as letras do genoma, percebemos as diferenças e semelhanças entre todos os seres vivos. Notamos como cada ser vivo é único, mas, ao mesmo tempo, possuidor da mesma molécula orgânica compartilhada por todos os organismos de nosso planeta. Viram, então, como que acontece? Então, tudo, galera, uma boa parte das técnicas que a gente utiliza, elas são interligadas entre elas. Uma vai dependendo da outra para ser realizada, certo? Mas para que serve, então, o sequenciamento de DNA? Ele já falou para a gente no vídeo, tem várias funções, né? Então, vai servir para a gente estudar genes e quais proteínas esses genes codificam. A gente consegue identificar, então, e entender como os diferentes organismos estão relacionados. A gente consegue traçar ramos evolutivos utilizando semelhanças genéticas a partir do sequenciamento. Pacientes podem saber se apresentam doenças genéticas, anomalias. Identificação, então, na ciência forense, de crimes, utilizando lá exames de DNA. Ok? Então, a gente também utiliza isso daqui. E testes de paternidade, certo? A gente faz todo o sequenciamento e é possível.
Daí, a gente tem, voltando agora lá, a gente extraiu o DNA, fez a PCR, ou coloca na bactéria lá para amplificar, e a gente viu que a gente pode fazer sequenciamento de DNA, a gente viu que a gente pode fazer organismos geneticamente modificados. Agora a gente vai para outra técnica que utiliza o que foi produzido lá no PCR também, que é a técnica de hibridização molecular. Existe uma técnica chamada de hibridização por fluorescência in situ. Eu desenvolvi bastante essa técnica quando eu trabalhei no doutorado, e ela é bem simples de entender. O que a gente faz? A gente, então, fez a nossa PCR, amplificou esse material genético, ou lá na bactéria, né? Esse material, ele foi lá reproduzido dentro da bactéria. E o que eu faço com esse material? Que eu chamo de sonda agora, que é o meu material, meu fragmento que foi amplificado. Eu vou marcar ele com uma fluorescência, certo? E eu marco essa fluorescência por quê? Ó, por exemplo, se eu amplifiquei o meu gene, eu posso identificar em qual local esse gene está dentro de um cromossomo e em qual cromossomo ele está. Se eu marquei essa sonda, o que eu faço agora? Eu desnaturo tanto a sonda quanto o cromossomo, certo? Quando eu desnaturo, as ligações de hidrogênio da sonda se desfazem e os nucleotídeos ficam expostos. No cromossomo acontece a mesma coisa. E eu coloco tudo junto. E o que acontece? A sonda marcada, ela encontra a região do DNA que ela é pareia, que ela é complementar, e ela liga lá. E como essa sonda está marcada, ela vai brilhar quando eu colocar no microscópio de fluorescência. E eu vejo, então, o cromossomozinho, ó, brilhando igual está aqui. E eu identifico a posição desse cromossomo. E se esse gene existe naquela espécie. Isso ajuda a gente a identificar, então, características que eu chamo de características basais de espécies. Algumas espécies apresentam posições genéticas semelhantes entre os indivíduos, ok? Então, olha lá, eu vejo isso daqui, ó. Eu posso fazer o estudo de mapeamento de genes, identificar a posição de centrômero, de telômero, de DNA ribossomal e vários outros. Eu posso identificar transposons. Cara, a gente identifica muita coisa é feita dessa forma. A gente identifica doenças, alterações genéticas. Olha aqui, todos esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí são transposons, que são regiões, então, de genes que pulam de um local para outro dentro do genoma. Olha aqui, então, identificação no cromossomo 3, por exemplo, de DNA ribossomal 18S, o verdinho, DNA ribossomal 5S, são posições. E quando a gente observa, às vezes espécies diferentes possuem as mesmas posições, e a gente fala que isso é uma característica da evolução que se manteve naquele grupo, ok? Outra coisa que eu posso fazer, além daquela hibridização, né, eu conectar dentro do cromossomo, eu posso conectar em fragmentos. Por exemplo, eu posso pegar e identificar sequências por Southern blotting, perdão. Southern blotting. O que é isso? Ele vai identificar sequências específicas de DNA. A gente faz um gel, amplificou um material lá em um determinado indivíduo, certo? E eu vou fazer um gel com os fragmentos daquele indivíduo, do DNA daquele indivíduo. Extrair o DNA dele e vou fazer o gel. Só que aqui eu vou usar enzimas de restrição no DNA desse indivíduo, porque vai picotar esse DNA dele em vários pedaços diferentes e esses pedaços vão correr nesse gel. Daí, esse gel, depois de correr, ao invés de eu colocar lá para brilhar, já para a gente ver, eu vou colocar ele numa cuba com uma solução salina. E ali eu vou colocar, então, uma esponja, essa amarelinha é uma esponja, e eu coloco em cima dessa esponja o meu gel que correu a sequência. E aí, o que eu vou fazer? Em cima desse gel, eu coloco uma membrana de nitrocelulose. E por cima, depois, uma pilha de papel. Por quê? Esse papel vai ajudar a absorver aquele líquido, e nisso, os fragmentos de DNA que estão ali naquela membrana do gel de eletroforese vai passar para a membrana de nitrocelulose. Então, vai passar para essa membrana verde, que é a membrana de nitrocelulose. Eu só faço a transferência. E eu vou colocar essa membrana de nitrocelulose dentro de um pacotinho. E nesse pacotinho plástico, estão vendo que tem um monte desse pacote, vários desses pontinhos roxos?
nada mais é do que aquela sonda que eu mostrei para vocês antes, marcada, que é a sonda que eu amplio lá no meu PCR e eu vou colocar substância fluorescente nela. Então, o que, que acontece? Se existir região do DNA que é complementar à sonda, ela vai ligar. Se não existir, ela não liga. Logo, significa que aquele indivíduo que está naquela posição, naquele pocinho que correu aquele material genético, aquele indivíduo tem aquele gene. O indivíduo do lado não apareceu, ele não tem aquele gene. É uma forma bem simples assim da gente entender. E depois isso é colocado lá e é visto. Então, ó, a posição dos genes, para saber se aqueles indivíduos têm aqueles genes, certo? Então, ó, a sonda de DNA é marcada com materiais radioativos ou de fluorescência, como eu falei. E ele detecta, para que é o Salten Blotting? Detectar ausência ou presença daquele DNA naquele indivíduo, daquele gene específico. Outra técnica que utiliza a mesma sequência é o Northern Blotting. Só que aqui eu estudo o RNA e não o DNA. Então as sondas elas vão ligar em RNA e o material que eu extraí é RNA, certo? Por que que eu faço isso? Eu quero saber se aquele gene está ativo. Se o gene está ativo, ele produz o RNA. Eu vou encontrar aquele RNA, certo? Eu uso o mesmo processo. A única diferença é que o que está na membrana em vez de DNA é RNA. E as sondas se conectam nesse RNA. Se lá no final eu observar o meu gel e ver as bandinhas, significa que aquele indivíduo está expressando aquele gene, está produzindo aquele RNA. E a outra técnica é o Western Blotting. É a mesma coisa, só que ao invés de DNA ou RNA, é proteína, certo? E daí a sonda que conecta na proteína são anticorpos marcados com fluorescência. E esses anticorpos grudam no antígeno que ele reconhecer que seria a proteína. E a gente vê brilhar da mesma forma, ok? Outra técnica, que daí a gente pode pegar um pouquinho dessa última técnica que a gente falou, é chamada de RFLP, que é a assim, Restriction Fragment Length Polymorphism, ou seja, a gente utiliza enzimas de restrição em fragmentos que são fragmentos compridos ali, grandes, né? Que identificam polimorfismo dentro do indivíduo. Polimorfismo são várias formas daqueles genes que estão sendo, daquela material que está sendo analisado. Então, ó, ele faz uma análise combinada de material genético para teste de paternidade, para medicina forense. Ainda é utilizado, mas tem técnicas mais novas que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem a ideia de que indivíduos diferentes possuem sequências de DNA diferentes, apresentam polimorfismo, várias formas, certo? Só que o que a gente faz? A gente pega a enzima de restrição e com as mesmas enzimas de restrição a gente trata esses indivíduos diferentes, essas amostras de DNA diferentes, certo? E lá para o Salten Blotting, a coloração com prata, em vez de fazer por sonda lá do Salten Blotting, eu posso corar aquilo com prata, vai ficar banda escura, eu consigo ver. Ou com substâncias como brometo de etídio, eu vou colocar na luz UV, eu consigo ver daí essas bandas. E o que acontece? Então, para teste de paternidade, é utilizado. Para identificação de doenças, é utilizado, certo? Então, a gente sabe, por exemplo, eu tenho aqui a amostra 1, a amostra 2, 3 e 4. Do outro lado, a amostra 1, 2, 3 e 4, certo? De indivíduos diferentes. Aqui, todos os indivíduos apresentam banda igual, certo? Aqui, indivíduos apresentam banda igual, a segunda banda. Só que olha isso daqui. Pessoas comum e pessoas com doença. Então, ó, pessoas comum, banda comum e pessoas com doença, perdão. Pessoas que possuem a doença apresentam essa banda. Pessoas que não apresentam a doença apresentam a banda de baixo. Ou seja, aquele gene que está na banda de baixo sofreu uma alteração e ele tem um tamanho diferente. Como que eu sei que ele tem um tamanho diferente? Porque as enzimas de restrição cortaram esse DNA em regiões distintas. Eles eram para cortar em outra região, que ia ficar a bandinha ia ficar mais para baixo.
ou seja, menor. Só que agora ela cortou em outra região, a banda ficou maior. Significa que teve uma mutação naquela região daquele gene. Então, eu vejo esse polimorfismo, essa mudança existente. Se eu for fazer um exame de DNA, exame de pai, por exemplo, o prof colocou aqui, ó, exame de pais e filhos. Pais e filhos, eles têm semelhanças no DNA, pelo menos 50%. Então, vamos pensar aqui que o pai ele tem um fragmento de DNA, a mãe tem fragmento de DNA. O filho recebe parte daquele fragmento do pai e parte do fragmento da mãe. Se eu quero identificar o pai, eu vou tratar com a enzima de restrição o DNA do pai, da mãe e do filho. E eu vou encontrar semelhanças. As bandas do filho tem que bater com metade das bandas do filho tem que bater com as bandas do pai e metade das bandas do pai tem que bater com as bandas do filho, certo? Então, a gente encontra isso também o RFLP para identificação de paternidade. E olha uma outra técnica chamada de fingerprint de DNA para paternidade também. Ela é muito parecida com a anterior, só que ela utiliza regiões não transcritas, regiões então que estão entre os genes e não as regiões que estão dentro dos genes, certo? E são sequências curtas repetitivas que eu chamo de STR ou Short Tandem Repeats e são variáveis nos organismos. Mas olha ali, são várias sequenciazinhas de DNA que se repetem entre um gene e outro. E então, SNPs, certo? A gente vê ele fica SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, ou seja, eu identifico regiões de polimorfismo em um único local, em um único ponto é possível. Então ele se torna mais, vamos dizer assim, mais... Não seria melhor, ele não seria uma técnica melhor, ele seria mais preciso, é essa palavra ali pra gente, tá? Embora o outro também seja. Por quê? Ele vai identificar uma pequena alteração. Olha que o indivíduo 1, ele identifica essa única alteração que teve ali. Como que a gente faz isso? Então, eu uso o RFLP, certo? Com enzimas de restrição, crio meus fragmentos e faço a eletroforese em gel. Igual a gente aprendeu antes. E daí eu tenho isso. Vamos pensar numa cena de crime, por exemplo, que até é o que está no livro de vocês. Essa é a vítima. Foi feito o FRLP dela. Galera, o que eu não falei para vocês aqui, né? Fingerprint de DNA significa o que está escrito embaixo. É uma impressão genética do DNA. Somente aquela pessoa vai ter, certo? Então, olha isso daqui. A vítima, ela tem um perfil genético dela. E na cena do crime tem uma faca que tem, então... e foi encontrado um perfil genético diferente. Então, quando a gente olha a vítima aqui, e a cena do crime, tá vendo, essa banda não bate, essa banda não bate, essa banda não bate, essa não bate, e essa parece também não bate com a da vítima. Então, significa que o sangue da faca não é da vítima, é do possível criminoso. E tem 3 suspeitos, 1, 2 e 3. O que é feito? É feito, então, um fingerprint em DNA, vai fazer a análise do perfil genético dos 3 suspeitos. E o que a gente tem que pensar? Que eu tenho a cena do crime. Então, eu tenho agora o perfil genético de 3 suspeitos, da vítima e do material que foi coletado no crime. E eu vou fazer a comparação. Olha lá o suspeito 1. A banda 1 bate com alguém? A banda 1 bate com o suspeito 2. A banda 2 bate com quem? Bate com o suspeito 2, suspeito 3. 2, né? 1 e 2. A banda 3 bate com alguém? Bate com o suspeito 1, com o suspeito 2 e com o suspeito 3. A banda 4 bate com o suspeito 2. A banda 5 com o suspeito 1, com o suspeito 2. A banda 6 aqui, ninguém. A última bandinha com o suspeito 1, com o suspeito 2, certo? Então, eu tenho que daí fazer o seguinte. A banda que bate com o suspeito, eu tenho... o suspeito 3 a gente já exclui. Não tem ali perfil genético semelhante. E eu tenho que fazer a comparação agora também com a mulher, porque eu posso encontrar o sangue dela. Então, a bandinha 1 ali bate com a da mulher, por exemplo, certo? Então, a bandinha 1 pode não ser do suspeito, pode ser da mulher, mas eu tenho que comparar outras. Qual dos dois que teve mais? O suspeito 2 teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandas. Todas as bandas do suspeito 2 bateram com a cena do crime, certo? Então, eu tenho meu suspeito 2 como sendo o indivíduo, o criminoso. E eu excluo o suspeito 1 e o 3. Eles estão liberados, certo?
Aí tem um desafiozinho para vocês, ó. Utilizando todas essas técnicas. A polícia, desafio 1, encontrou um carro carbonizado com um corpo em seu interior. Cruzando informações com os arquivos da polícia, foi verificado que há 2 dias atrás, uma família reportou um desaparecimento de um rapaz. Para auxiliar na investigação, a polícia científica resolveu colher material genético para a comparação do DNA. No entanto, o rapaz desaparecido era filho único e seus pais já haviam falecido há anos. Para que isso não fosse um problema de investigação, os cientistas forenses resolveram coletar o material genético da avó materna. Qual o motivo que levou os cientistas a utilizarem o material genético da avó materna e não dos outros avós? O que vocês vão fazer? Pausa o vídeo, vocês vão pesquisar esse desafio, vão resolver esse desafio, certo? Pausa, e eu vou voltar, eu vou continuar o vídeo, depois vocês voltam o vídeo que eu vou trazer a resposta. Então, a resposta é a seguinte: nesse caso, o DNA utilizado é do DNA mitocondrial, devido ser passado às seguintes gerações apenas para progenitoras, por meio do óvulo. Ou seja, embora esse indivíduo não tenha irmãos e não tenha mais os pais, o que aconteceu? Ele tem o DNA mitocondrial da avó materna, porque a avó materna, através do óvulo, passou o DNA mitocondrial para a mãe dele, que através do óvulo passou para ele. Indiferente se o DNA mitocondrial ou o DNA genômico, né, que está no núcleo, a gente consegue fazer todos esses testes que eu falei para vocês do mesmo jeito, certo? A gente consegue extrair DNA mitocondrial também, da mesma forma, certo? Respondido. Desafio 2. 3 homens procuraram a justiça alegando ser pai de uma criança. A mãe não sabe com certeza qual dos 3 é o pai biológico do filho. Para resolver o impasse, o juiz determinou que fosse realizado o exame de DNA. Assim, após a análise genética, pode-se atribuir a paternidade a qual dos indivíduos, a qual dos pais? Galera, isso daqui está no livro de vocês e ele é a mesma coisa do que a gente falou da cena do crime ali. A gente tem a mãe e a criança, o perfil genético da mãe e da criança, então a criança tem que ter parcialmente ali o perfil genético da mãe. Eu tenho 3 possíveis pais. Então eu vou analisar o perfil genético dos 3 possíveis pais com o da criança, para ver qual é o que bate com quem bate com quem ali, para saber quem é pai, certo? Então pausa esse vídeo, resolve esse dilema e eu vou então trazer a resposta para vocês agora. A resposta é a seguinte, ó. Se a gente observar a criança, a bandinha 1 da criança não é da mãe, então ela tem que bater com a do pai. Vamos correr aqui. Tem que bater com a do pai. Vai ser, ó, pode ser o 2 ou 3. A bandinha 2 bate com a da mãe, então pode ser E da mãe. Depois a bandinha 3 da criança bate com a da mãe, mas também vai estar batendo aqui, ó, com desse suspeito, com do 1, certo? A bandinha 4 não é da mãe, então tem que bater com o possível pai. A bandinha 4 vai bater, ó, bate lá com o indivíduo 1 e com o indivíduo 3, certo? A bandinha 5 tem que bater, não é da mãe, então tem que bater com um dos suspeitos aqui, ó. Bate com o suspeito 2 e com o suspeito 3, com o possível pai 3, certo? Então, e a 6 bate com a da mãe. A gente tem ali 1, 2 e 3. O pai 1, o possível 1 bateu 2 bandinhas, a gente já exclui ele. O 2 bateu 2 bandinhas também, essa e essa. Então, não é o possível pai. O pai 3 bateu 1, 2, 3. Então, existe maior similaridade com o indivíduo 3, logo o pai é o indivíduo 3 da criança. Certo? Respondido ali, então. Vamos para o último desafio, que é uma questão do ENAD, que ela traz uma questão de sequenciamento de DNA. 6 araras azuis identificadas pelos indivíduos, pelos números 1 a 6, foram apreendidas pela fiscalização e enviadas para o laboratório de um pesquisador para estudo com o objetivo de implantar um programa de reprodução em cativeiro. Atualmente, essas aves ocorrem em 3 áreas isoladas: Amazônia, Pantanal e Gerais. E não é possível distinguir o macho da fêmea pela aparência externa. Diferentes marcadores moleculares foram utilizados para caracterizar cada uma das araras apreendidas. Os resultados estão apresentados nos quadros abaixo. Então, eu tenho esses resultados, certo? Então, ó, eu tenho as 3 localidades: Amazônia, Pantanal e Gerais. A sequência do DNA, então, que é identificada de cada localidade que já existe, já se sabe. Agora, olha as 6 araras. Arara 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e foi feito um sequenciamento de DNA dessas araras. E a partir do sequenciamento, a gente consegue saber se ela é da Amazônia, Pantanal ou Gerais. Tem que fazer esse comparativo. Depois aqui, ó, padrão de fragmento do DNA hibridado com uma sonda nuclear adequada, para saber a similaridade genética entre essas araras. Por quê? A gente tenta não cruzar indivíduos muito semelhantes. E, por fim, o DNA aqui, ó, análise de DNA de sondas ZZZW. Nas aves é o seguinte: ZZ nas aves significa que o cromossomo sexual é XX. Só que nas aves o XX, macho. E ZW, certo? Quando a gente fala ZW, significa que é o XY, só que o XY é em fêmeas. Por isso que eu não falo sistema XXXY. Quando eu falo sistema XXXY, XX é masculino ou feminino, né? E XY masculino. Quando eu falo sistema ZZZW, o XX é o masculino e o XY feminino, certo? Então, o que significa? Quando eu analiso esse daqui, aquele indivíduo que aparecer apenas uma banda, significa que ele só tem cromossomo X. O indivíduo que apresenta duas bandas, significa que ele tem o cromossomo X e o Y, né, que é o ZW, para identificar. Aí vem a pergunta. Com base nos resultados obtidos, é aconselhável a realização do cruzamento entre animais. Então, ó, eu já ensinei vocês agora a interpretar a bandinha. Eu já ensinei vocês ali como que é que vocês vão utilizar aquela tabela das sequências para identificar a localização e como vocês identificaram que é a similaridade genética entre elas pelo quadrão grande que está no meio. E tem as alternativas A, B, C, D e E, certo? Então eu posso cruzar 1 e 3, 2 e 4, 5 e 6 e assim por diante. Galera, isso aqui vai demandar um pouco mais de tempo. Pausa o vídeo, resolve esse exercício que eu vou ver com a correção para vocês. Então vamos corrigir? Olha lá então. A resposta correta é a A. Por quê? Vamos primeiro aqui identificar uma coisa. Quem é macho e fêmea? Indivíduo 1. Vamos pensar que aqui embaixo é o X e em cima seria o cromossomo Y. Indivíduo 1, então, é fêmea, porque é o sistema ZW, tá, gente? Lembra? Não é sistema XY. Segundo indivíduo, fêmea. Terceiro indivíduo, macho. Quarto indivíduo, macho. Quinto indivíduo, perdão. E não, tá certo. Macho. Até o prof confundiu com o XY. Macho. Sexto indivíduo, fêmea. Certo? Então, eu não posso cruzar fêmea com fêmea e macho com macho aqui. Logo, se eu pegar aqui na alternativa B, 1 e 3 eu posso cruzar? Posso, é um macho e uma fêmea. 2 e 5 eu posso cruzar? Posso, é um macho e uma fêmea. 4 e 6 eu posso cruzar? Posso, é um macho e uma fêmea. C, eu posso cruzar 1 e 2? Não. Por quê? Eu já tenho ali duas fêmeas, então não é possível. Então, a C a gente já exclui. Na D, eu posso cruzar 2 e 5? Posso. Posso cruzar 3 e 6? Posso. Posso cruzar 4 e 5? Não, porque 4 e 5 são dois machos, então eu já excluo a D. E, eu posso cruzar 3 e 4? Não, porque são dois machos, já excluo a E. Então, sobrou duas possibilidades, A e B. Só que agora, o que eu vou fazer? Vamos analisar as localidades primeiro. Indivíduo 1. Vamos ver. Quando a gente analisa o indivíduo 1, ele é de qual? Vamos olhar aí. ATG. O professor vai olhar ali primeiro. ATG. Então, ó, já não pode ser Gerais. Gerais é ATT, certo? Então, já não pode ser Gerais. ATG. GGC. Amazônia é ATG, GGC. No Pantanal é ATG, GGC também. Então, vamos lá. Continuando. CCC na Amazônia, ou no indivíduo 1. E depois, então, eu tenho CTC. Opa, então esse indivíduo na Amazônia, ele é Pantanal. Então, o indivíduo 1 é do Pantanal. Indivíduo 2, ó, eu já vejo que tem um T ali, então ele é da Amazônia. Indivíduo 3 tem um C ali, ó, é CCC. Ah, então esse CCC, o que ele é? Ele é Pantanal. O 4, ele tem um T, então ele é Amazônia. O 5 tem o T, Amazônia. O 6 tem um T, Amazônia. Certo? Então, o indivíduo 1 e 3 é do Pantanal. Então, eu vou cruzar indivíduo 1 e 3 porque é do Pantanal.
Eu vou cruzar indivíduo 2 e 4? Vou cruzar ali, posso cruzar indivíduo 2 e 4? Pode, eles são da Amazônia, não tem problema. E os 5 e os 6 também são da Amazônia. Então, indivíduos que são daquela localidade, eu vou cruzar com indivíduos daquela localidade, certo? Agora, no B, ó, 2 e 5 eu posso cruzar? Posso. 4 e 6 eu posso cruzar? Posso também. Beleza. Então, de acordo com a localização e com o sexo, o A e o B ele está dando certo. O que eu vou utilizar agora? Eu vou usar o último padrão. Vamos olhar a similaridade. Eu posso cruzar um e 3? Um e 3 aqui? Eles são semelhantes demais geneticamente? Não. Tem, ó, essa banda aí é a mesma, essa banda é a mesma, essa banda é a mesma. Então eu posso cruzar um e 3. São diferentes. 2 e 4. Vamos lá. 2 e 4. O 2, ele é semelhante ao 4? Tem uma banda, 2, 3 também. Então, eu posso cruzar 2 e 4. Então, ó, 2 e 4 que pode. E 2 e 5? Olha aqui o 2 e o 5. Essa banda no 2 é a mesma do 5. Essa banda do 2 é a mesma do 5. Essa banda do 2 é a mesma do 5. Essa do 2 é a mesma do 5. Essa do 2 é a mesma do 5. Essa do 2 é a mesma do 5. Então, eu não cruzo 2 e 5. Eles são geneticamente idênticos. Se existir algum gene letal, se existir alguma alteração genética, uma mutação ali nesses indivíduos, ou genes recessivos, que a gente fala, eles têm maiores chances de se encontrar e gerar filhos deficientes. E a geração desses filhos deficientes não é bom para a reprodução da espécie. Então, eu não posso cruzar 2 e 5. A única resposta que pode ser é A. Resolvido? Meus amores, então um beijo para vocês. A gente finalizou ali essa aulinha extra. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula, tenham tido paciência de assistir ela até o final aqui, certo? Ela tá bem legal, ela tá bastante coisa, bastante informação, é claro. Eu trouxe a base da base para vocês delas. Para vocês aprenderem mais, vocês vão ter que aprofundar nesses estudos, nesses conteúdos e procurar aplicações desses temas no dia a dia, tá bom? Meus amores, foi um prazer gigantesco estar com vocês durante essa disciplina. Desejo a vocês todos os sucessos do mundo. Vocês têm o meu Instagram, qualquer coisa pode me chamar lá e a gente conversa, trago novas informações, sem problema. O que depender de mim, eu vou sempre ajudar, tá bom? Um beijo para vocês, mini corações, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Tchau, galera, até mais.